hoje eu vou ensinar para vocês um pouquinho das técnicas de sutura. Vamos iniciar pela sutura simples, né? Então, o que a gente vai precisar para estar realizando a sutura? Cabo de bisturi número 3, tesoura, porta-agulha e uma pinça, de preferência a pinça de etriche. Então, primeiramente, nós abrimos essa lâmina, né? Lâmina, nós podemos utilizar a lâmina 15 ou a lâmina 15C, que são as mais utilizadas em cirurgia oral menor, né? Como que nós colocamos esta lâmina no porta-agulha? Então, a gente pinça aqui, ó, com o porta-agulha, no pescoço da lâmina. Eu venho aqui com o meu cabo, ó, esse cortezinho é compatível com esse corte aqui no cabo de bisturi, tá vendo? Então, para a gente ter mais segurança e evitar acidentes, a gente vai pinçar a lâmina dessa forma. Eu vou introduzir aqui, ó, até a gente escutar um clack, um barulhinho. Então, quando faz esse barulhinho, ele mostra pra gente que a lâmina ela está presa ali. Então, não vai mais soltar, então não corre o risco de se machucar durante o procedimento, né? Pessoal, para a gente iniciar, nós precisamos de um fio de sutura. No caso aqui eu estou utilizando um fio de nylon 5.0 com uma agulha de 20 milímetros. Então nós abrimos este fio, com o porta-agulha a gente introduz ali e eu tiro este bloquinho. Como que eu vou remover agora? Eu vou abrir esse bloquinho e vai ter a agulha ali. Então nós vamos pegar com o porta-agulha e esticando, que nós já temos o fio de sutura pronto para ser utilizado. Então, como que eu vou segurar na minha agulha, pessoal? Ó, então, a gente evita de colocar muito aqui atrás, senão a gente pode forçar e entortar essa agulha. Então, a gente pega aqui mais posterior, ó, com a ponta da agulha, formando aqui, ó, um ângulo de 90 graus do porta-agulha com a agulha, né? Então vamos fazer uma incisão aqui na nossa placa para que a gente possa estar suturando. Ó, então nós fazemos uma incisão retilínea. Nós podemos utilizar a agulha aqui, fazer a sutura e depois pedir para o seu auxiliar estar cortando esse fio, ou a gente pode utilizar essa tesoura na mesma mão que a gente segurar o porta-agulha. Então a gente consegue usar aqui no dedo anelar, virando dessa maneira aqui, o que facilita para a gente estar conseguindo utilizar a tesoura e o porta-agulha na mesma mão. Então a maneira correta da gente pegar o porta-agulha é com o dedo anelar, ó. Eu vejo muita gente segurando o porta-agulha dessa maneira, então a gente perde ali esse manuseio, a gente não consegue ter uma destreza legal com o porta-agulha. Então a maneira correta aqui, ó, seria com o dedo anelar e o polegar. Então vamos à sutura, pessoal. Como que nós fazemos essa sutura? Então nós temos aqui a incisão. Então a gente lembra que sempre devemos respeitar aqui pelo menos uns 3 milímetros de cada lado dessa incisão, ou seja, de tecido, porque se a gente pegar um tecido muito fino aqui, na hora de a gente apertar um pouco o nosso nó, acaba lacerando essa gengiva do paciente. Então a gente tem que ter essa margem de segurança, tanto nesse sentido como nesse sentido também. A gente tem que respeitar essas distâncias entre os nós também. Então no caso eu sou destro, a gente segura com a mão esquerda a nossa pinça e com a mão direita o nosso porta-agulha. Como que nós realizamos? Primeiro, com a minha pinça, eu pinço esse tecido, venho com o meu porta-agulha, respeitando aquela margem, ó, passo do primeiro lado. Dependendo do caso, a gente já pode passar dos dois lados de uma vez, quando nós conseguimos, né? É interessante que desse lado a gente passe uma quantidade
da ponta da agulha para a gente não pegar com o porta-agulha na ponta da agulha, o que acontece de perder o fio da agulha que a gente está utilizando. Então nós pinçamos ali com o porta-agulha, tracionamos o fio, vamos puxando esse fio. É interessante que a gente deixe apenas uma ponta aqui. Se a gente deixa essa outra parte do fio de sutura muito comprida para fazer o nó, então a gente acaba perdendo muito fio para suturar o nosso paciente. Como que nós procedemos daqui? Então aqui eu tenho essa parte que está com agulha e eu tenho esse outro lado que é o restante do nosso fio. Então eu sempre vou com o meu porta-agulha entre os dois fios e o primeiro eu realizo 2 voltas nesse porta-agulha. Realizando 2 voltas, eu vou pinçar a ponta do meu fio do outro lado e com a minha mão esquerda eu vou tracionar para o outro lado para o nó descer corretamente. E nós vamos apertando um pouquinho esse nó. É interessante, pessoal, que a gente não aperte muito esse nosso nó, a fim de deixar muito isquêmico essa região, senão a gente pode estar também lacerando o tecido. Então a gente aperta um pouquinho esse nó e depois mesma coisa, pessoal, no mesmo, só que vai ser no sentido contrário, né? Então descemos o primeiro nó, porta agulha os dois fios, ó, sempre entre, coloquei, só que agora eu vou fazer somente uma volta com o meu porta-agulha. Fiz uma volta, pincei do outro lado e agora com a minha mão esquerda eu vou tracionar esse fio novamente, para o nó descer corretamente ali, ó. Mesma coisa, no terceiro e último nó, meu porta-agulha entre os dois fios, vou novamente mais uma volta, pinço aquele fio do outro lado e com minha mão esquerda eu corro novamente, cerrando o nó. Então aqui igual eu comentei com vocês, pessoal, como no caso aqui eu estou sozinho, então eu tenho que cortar esse fio sozinho. Então numa mão eu estou segurando o fio, levo o meu porta-agulha para a minha mão esquerda, na minha mão direita eu já estou com a tesoura, então eu vou e corto o meu fio de sutura. Então aqui, pessoal, é interessante que a gente deixe também em torno aqui de uns 3 milímetros de fio para facilitar depois na hora da remoção do ponto. Então novamente aqui, pessoal, ó, vamos mais uma vez. Então, respeitando aqui uma distância de pelo menos 3 a 5 milímetros, eu posso pinçar, pinço do outro lado, passo a minha agulha de ambos os lados, pego com o meu porta-agulha, traciono esse fio até o final, porta-agulha no meio, 2 voltas. Então, sempre na primeira volta a gente vai dar 2 voltas no primeiro nó. Mesma coisa depois, meu porta-agulha sempre no meio dos fios, uma volta, pinço, traciono minha mão esquerda, cerrei o nó, sem apertar muito, porta-agulha no meio dos fios, mais uma volta, pinço novamente, traciono minha mão esquerda contra esse nó. Cerrei o nó, levo meu porta-agulha para outra mão e venho com a tesoura e realizo o corte do fio. Então, tracionei do outro lado, puxo até o final, porta-agulha no meio, 2 voltas, pincei, levo minha mão esquerda do outro lado, cerrou o nó, mesma coisa, só que agora do lado contrário. Ó, que a gente vê fazendo dessa forma, o nosso nó ele desce da maneira corretamente. Se nós descemos o nosso nó de uma maneira contrária, ó, sem ser desta forma, esse nó ele, muitas vezes ele acaba afrouxando depois. Por quê? Porque o nó da maneira contrária ele não serra. Então isso muitas vezes clinicamente pode acontecer de soltar o fio
do paciente. Então agora, pessoal, vamos para o nosso segundo exemplo, né? Eu simulei aqui para vocês, ó, como se fosse um alvéolo, mais próximo aí de um alvéolo de um molar inferior, né? Então, essa segunda sutura seria a sutura em X. Então, no primeiro nós ensinamos a sutura simples, agora vamos falar um pouquinho da sutura em X. Por que eu escolhi esses dois tipos de suturas? Porque são os dois tipos de suturas mais utilizados aí na odontologia. Nós utilizamos muito essa sutura em X pós extração de dentes erupcionados, né? Então vamos lá. Nós sempre iniciamos aqui da vestibular. Imagina que esse lado seria vestibular e esse lado lingual do paciente. Então nós sempre iniciamos pelo lado vestibular. Por que nós iniciamos pelo lado vestibular? Porque depois o nosso nó ele vai ficar para o lado vestibular do alvéolo. Então, primeiramente a gente pinça, iniciamos a agulha. Aqui já fica um pouco mais complicado, dependendo do tamanho da agulha que você está utilizando, já para passar e sair diretamente do outro lado. Então, nesses casos, muitas vezes, nós passamos somente na vestibular, pinço com minha pinça do outro lado, traciono esse fio, deixando sempre aquele restinho de fio do outro lado. Não deixa muito comprido aqui, senão a gente desperdiça muito fio. E depois eu vou, pinço e passo a minha agulha do outro lado, no caso do lado lingual do paciente. Então, passei vestibular, lingual. Agora nós vamos iniciar do mesmo lado da primeira vez. Então o fio ele já vai ter um cruzamento aqui, ó. Então eu vou iniciar novamente deste lado. Então eu pinço aqui com minha pinça de Etrich. Lembra sempre respeitando aqueles milímetros. Passei do outro lado. Posso pegar com o meu porta-agulha novamente. Ó, e já está começando a formar esse X no alvéolo. Então, passei do lado vestibular, agora falta o lado lingual. Então, agora eu pinço o meu lado lingual, passo a minha agulha e olha aqui agora. Agora a gente traciona, ó. Você vê que já está formando um X. Agora, essa parte que é de onde eu iniciei, do lado vestibular, nós vamos fazer o nó para que esse nó fique do lado vestibular. Então, a técnica do X, do nó do X para o nó do simples é a mesma coisa. Sempre o meu porta-agulha no meio desses dois fios. Então, duas voltas, pincei do outro lado, traciono com minha mão esquerda. E olha lá o nó, onde está ficando. Evita tracionar muito forte aqui essa região para fim de não lacerar esse tecido, né? Então, encostou ali, eu já parei o meu nó. É sempre interessante a gente deixar o nó fora do alvéolo, então sempre naquela região. De novo, uma volta contrária, pego aqui e traciono novamente. Olha lá onde meu nó está ficando, ó, sempre de onde eu iniciei minha sutura, no caso da vestibular. Então, nós fizemos duas, agora tem mais um, porta-agulha no meio, mais uma volta. Pincei novamente. Quando eu pinço, eu pego minha mão esquerda e levo para o lado contrário, a fim do meu nó descer corretamente ali, ó. Desci o nó, cerrei, levo meu porta-agulha para outra mão e com a tesoura eu venho e corto o meu fio. Então, olha que interessante. A gente iniciou aqui da vestibular, lingual, faço nó para vestibular, que é de onde eu iniciei. Então, pessoal, aqui estão os dois tipos de nós mais utilizados na odontologia. Então, normalmente, a maioria dos casos, nós utilizamos essa sutura em X, pós-extrações de dentes erupcionados. Dentes inclusos, nós podemos utilizar essa sutura
simples interrompida. Ok? Espero que tenha ajudado, pessoal. Muito obrigado.